Olá, seja bem-vindo ao nosso último dia do workshop Namoro e Noivado para a Glória de Deus. Nós estamos no dia 3, isso significa que já foram os dias 1 e 2. No dia 1 nós vimos por que buscar um namoro e noivado de acordo com a verdade de Deus, para a glória de Deus. Falamos sobre o princípio da ignorância assumida, autoridade reconhecida, uma confiança obediente. Olhamos como é importante isso na aplicação do contexto de relacionamentos. Ontem, no segundo dia, nós vimos 3 verdades que nos ajudam a entender o que é um relacionamento de verdade. Eu falei justamente sobre as vozes confusas deste mundo, não só são confusas, diversas, como elas são hostis também. Nós falamos da palavra de Deus sendo suficiente para nos dar tudo aquilo que precisamos para a vida e a piedade, nos dando esse firme guarda-reio para andarmos aqui no centro, construindo relacionamentos. E terminamos ontem colocando justamente que relacionamentos comunicam uma mensagem. Sua vida comunica uma mensagem. Eu espero que uma mensagem de uma vida transformada pelo Evangelho e que vai ser contada agora num relacionamento, parábola viva, de Cristo e a Igreja. Hoje, em particular, nós vamos ver como buscar um namoro, noivado segundo as verdades de Deus, aplicando tudo isso. Tudo isso num contexto onde eu quero agradecer você pelo seu entusiasmo, não só presente nesses 3 dias de workshop, mas a interação nas redes sociais. Tudo isso mostra que você está no caminho de dar passos para compreender a vontade revelada de Deus, que lhe instrui no caminho de Deus. Jovem, você líder de jovens, pai interessado, você que está assistindo o workshop, está interessado, crescendo, que Deus honre seus esforços, dando a você um conhecimento prático daquilo que Ele tem para você. Eu sou o pastor Alexandre Mendes, Sacha, e nós temos aí conversado sobre isso, usando não só experiências do passado, observações do que acontece na vida de pessoas, mas principalmente a palavra de Deus para nos guiar nessa direção da construção de relacionamentos verdadeiros e duradouros. Lembra que nós estamos construindo um mapa juntos, correto? Não é uma receita de bolo, mas um mapa. Eu espero que você esteja hoje mais frequentemente informado das decisões que precisa tomar no contexto de relacionamentos do que você estava antes desse workshop. E tem mais, hein? Hoje eu quero apresentar para você um projeto muito legal, muito bacana, que eu espero que seja útil para que você continue a crescer no seu conhecimento sobre o que a palavra diz e informa sobre relacionamentos. Então vamos lá, pergunta que nos norteia hoje. Como buscar um relacionamento, um namoro noivado segundo as verdades de Deus? Eu bati bastante nesses dois primeiros dias sobre pragmatismo, né? Nossa definição de pragmatismo é quando eu controlo certas variáveis para ter um resultado esperado. Esse pragmatismo que gera legalismo, farisaísmo. Mas nós queremos dar passos práticos. Talvez uma diferença sutil, mas ela é significativa no dia a dia. Passos práticos, informados pela palavra de Deus, respondemos com fé, em obediência, em uma confiança obediente. Então eu quero usar 3 situações para nos ajudar a entender como se aplicam as verdades da palavra de Deus no contexto de relacionamentos. O primeiro deles tem a ver com o começo de um relacionamento. Talvez você esteja aqui nesse workshop curioso de como começa o namoro. Como eu decido? Lembra que a gente falou justamente sobre o processo de decisão? Aliás, eu li para você, né? A definição aqui na página 18 do livro, que diz: namoro é o período de relacionamento que envolve 2 pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. Se são 2 pessoas se preparando para o casamento, você concorda comigo de que existe muita decisão sendo tomada. E se nós entendemos então o relacionamento de namoro como esse processo decisório, você precisa aprender a aplicar a palavra de Deus para decisões que vão ser tomadas. Então vamos lá, vamos caminhar junto nesse mapa, pegando como exemplo, escolhendo certo, tomada de decisão, para a gente começar bem. Quais são os grandes desafios, os mais comuns, que jovens enfrentam, que solteiros enfrentam para iniciar o namoro? No processo de decisão. Existem desafios que envolvem medo,
Existem desafios que envolvem ignorância legítima, eu não sei tomar decisão. Existem desafios que envolvem seleção do que é importante, do que é inegociável. Você está tomando decisão. E por causa de ser um processo que envolve tomada de decisão, vontade de Deus, tem muita confusão nesse meio. E começa com alguns mitos teológicos, como por exemplo, vontade ideal de Deus. Aliás, é frequente isso. Se você tem acompanhado meu Instagram nesses últimos dias, muitas perguntas têm surgido justamente nessa questão. Como encontrar a pessoa ideal? Okay? E isso reflete um pouco de confusão sobre o que a palavra de Deus ensina sobre decisões, sobre vontade de Deus. E basicamente eu quero te dar um resumo apresentando para você dois aspectos da vontade de Deus. Existem dois aspectos fundamentais da vontade de Deus para os nossos propósitos aqui de tomada de decisão. O que é sutil é que eles não são apresentados da forma como eu vou colocar, mas eu vou apresentar para você uma construção teológica de princípios que eu creio estar explícitos na palavra de Deus. Então eu convido você, assim como nós fizemos no primeiro dia, no segundo dia, a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, parte do Pentateuco. Foi escrito por Moisés, movido pelo Espírito Santo, que deixou para nós a palavra de Deus inspirada. E Deuteronômio 29 faz parte daquilo que alguns chamam de a segunda dada da lei de Deus. É uma reprise em forma de sermões em preparo do povo de Deus para entrar na terra prometida. Então, em Deuteronômio 29 tem uma aplicação importante que também tem a sua implicação para nós aqui. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só que importante isso daqui. Nós vemos que existem duas coisas, as encobertas por Deus e as reveladas a nós. As encobertas por Deus pertencem a Deus. Não nos foi dito. Então deixa eu dizer para você, jovem, solteiro, com quem você vai se casar está dentro desse conjunto de coisas. Aonde você vai trabalhar daqui 5, 10, 15 anos está dentro desse conjunto de coisas. Quando Deus irá nos chamar, está dentro desse conjunto de coisas. Que coisas? As coisas não reveladas. Não foi dito para você com quem você vai se casar. Isso pertence ao Senhor. Então, grande parte da nossa ansiedade, que brota justamente de buscar coisas que não nos foram reveladas, precisa acabar hoje. Entendendo que, olha, isso aqui está nas mãos do Senhor. Pertence a Ele. Mas existe um segundo grupo de coisas, de acordo com Deuteronômio 29, que é o quê? Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então existem coisas encobertas e existem coisas não encobertas, reveladas. E foram reveladas para mim, para você, com um propósito específico, nossa obediência. E quais são algumas delas? A palavra de Deus diz em vários lugares qual é a vontade de Deus. Aliás, em Efésios 5,17, nós vemos um mandamento de Deus nos chamando a compreender esse aspecto da vontade de Deus. Qual? O revelado. Você é chamado a compreender a vontade de Deus para a sua vida, não para descobrir o que foi encoberto por Deus, mas o que foi revelado por Deus. E o que foi revelado por Deus? Foi revelado a vontade dele para a sua sexualidade. Que você se abstenha da prostituição, que você fique longe de tudo aquilo que é uma distorção do sexo criado por Deus. Sexo não foi dado para você apenas. Sexo foi dado para ser desfrutado dentro do contexto do casamento, em que cada um dos cônjuges estão buscando a satisfação do outro. Ou seja,
parte do pressuposto de que eu estou usando o meu corpo para satisfação de alguém. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, de novo, 1 Tessalonicenses 4, 3, essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você se abstenha da prostituição, de toda a distorção do sexo criado por Deus e que você cresça em santificação. É assim que você está vivendo a vontade de Deus? Você está vivendo a vontade de Deus entendendo que o que você acessa na internet importa? Entendendo de que para onde você inclina o seu coração importa? Entendendo de que aquilo que você faz sozinho importa? Entendendo que aquilo que você faz com outra pessoa fora do contexto do casamento importa? E Paulo, movido pelo Espírito Santo, chega a dizer que ao recusarmos essas coisas, não estamos ignorando palavras de homens. Não é o Sacha do workshop que você está rejeitando, é o próprio Espírito de Deus. E aí você tem uma enorme contradição na mão. Eu quero a vontade de Deus, mas eu tiro Deus da jogada. Como? Numa vida de impureza. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Então nós vamos identificar o problema de que grande parte da nossa confusão de tomada de decisão tem a ver por não entendermos a vontade de Deus para nós. Tem a ver de que nós entramos numa jornada para compreender a vontade de Deus buscando aquilo que Ele não nos revelou. Buscando aquilo que está encoberto a nós e que pertence a Ele. E ignorando aquilo que Ele deixou para nós e deixou para que eu e você buscássemos em obediência à vontade de Deus. Santificação. Outro aspecto da vontade de Deus que está escancarado e está aí para você é gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para você. Em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, mas em todas as circunstâncias, deem graças a Deus. Gratidão não é ser bem educado com Deus. Gratidão é uma expressão de fé enraizada no sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. E você é chamado a dar graças a Ele, apontar o Senhor para a glória de Deus quando? Em tudo. Está solteiro? Seja grato a Deus. Não grato a Deus pela solteirice, não grato a Deus no sentido de que você não vai orar para que Deus lhe dê alguém, lhe dê um casamento. Você vai orar por essas coisas, mas você vai dar graças a Deus por onde você está hoje, em Cristo Jesus. Assim o mundo vai olhar a mensagem que você está comunicando. Qual é a mensagem que você está comunicando? A gente falou sobre isso ontem, não é? A mensagem que você está comunicando é o seguinte: está aí alguém satisfeito não no seu estado civil, satisfeito no Salvador que o redimiu. Percebe a diferença brutal disso? Isso é viver para a glória de Deus. Você está expressando o caráter de Deus em suas atitudes e uma atitude de gratidão. Bom, nós vamos crescer na vontade de Deus em santificação, gratidão. Nós vamos crescer obedecendo a vontade de Deus e os seus imperativos, como por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6, Filipenses capítulo 4, 1 Pedro capítulo 5. A vontade de Deus para a sua vida, meu jovem, é que você cresça não ansioso, mas colocando todas as coisas diante do Senhor. Então olha só que irônico, olha só que paradoxal e que contraditório. Você é chamado para viver as coisas que foram reveladas por Deus para você, para sua obediência. Você negligencia essas coisas tentando encontrar aquilo que não foi revelado para você. Por exemplo, com quem você vai se casar. Muda o foco. Redirecione os seus esforços agora, aplicando a palavra de Deus, entendendo o que Ele fez por você, viver para Ele como? No que se refere a namoro, sendo grato. No que refere a namoro, orando por todas as coisas. No que se refere a namoro, crescendo em gratidão, não em murmuração, em santificação. Talvez a decisão que você vai ter que tomar hoje tenha a ver com o que você tem acessado na internet. Talvez a decisão que você vai ter que aprender a lidar hoje é o que você faz com os desejos sexuais distorcidos pelo pecado. Nós vamos falar sobre isso num outro contexto, não é? Então tem coisas que você vai precisar ponderar no que se refere à vontade de Deus. Identificamos o problema, apresentamos o que a palavra de Deus diz e agora estamos aplicando isso para redirecionar as nossas decisões num caminho diferente. Então tem desinformação teológica no mito da pessoa ideal.
Outro problema que se refere à vontade de Deus é quando você não tem ainda um coração enraizado na suficiência das Escrituras. E você começa a acreditar de que está à sua disposição novas formas de revelação. Você começa a acreditar em sonhos. Puxa, mas eu sonhei aquilo. Você começa a acreditar em voz profética. Alguém profetizou fulano para você casar com ela, com ele, né? Ou ciclana com ela. E você começa a patinar numa série de confusão porque você acredita que está à sua disposição formas extra-bíblicas de revelação. Eu não tenho dúvida que Deus usou sonhos, eu não tenho dúvida de que Deus usou palavras proféticas ao longo da Escritura, mas o que você precisa entender é como ele fala hoje. E Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, diz que Deus já falou de muitas maneiras, mas hoje ele fala pelo Filho. E o Filho está revelado na Escritura. Então você está dando ouvido a uma confusão nesse mundo, até mesmo esse mundo teológico, gospel, e não está ouvindo o Filho. E aí você tem muita dificuldade em tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Deu para entender como é que nós aplicamos verdades no que se refere à vontade de Deus? Deixa-me usar um outro exemplo de um assunto que também toca essa questão de namoro e noivado, tá bom? Que também toca essa questão de aprender a construir relacionamentos, que tem a ver com a sua caminhada de santidade pessoal. Eu acabei de dizer aqui, aludi para você, 1 Tessalonicenses 4,3. 1 Tessalonicenses 4,3 é bem claro. É bem claro que a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Agora, qual é o problema? O problema é que você, jovem, tem experimentado desejos sexuais que você já sabe que não tem condição de expressá-los de modo santo, puro, fora do contexto do casamento. E isso gera uma tensão que mistura o que você quer experimentar, e essa tensão encontra uma outra força desse lado que diz é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E agora o que você faz com essas duas grandes experiências? Uma informada pela fé e a outra que você sente em cada célula do seu corpo. Vamos aplicar a verdade da palavra de Deus. Vamos olhar e reconhecer de que Deus é o criador dos desejos sexuais. Não foi Satanás que criou o desejo sexual. Deus criou o desejo sexual e o criou para um propósito. Para que de fato você seja levado a uma outra pessoa, uma pessoa do sexo oposto, que você seja direcionado a alguém e se una em casamento. Agora, como tudo que foi criado por Deus, foi também distorcido pelo pecado. O pecado distorceu o desejo sexual. Ao invés de ser uma busca motivada por amor, para a glória de Deus e por amor ao próximo, em que você vai usar o seu desejo para a satisfação de alguém, o pecado distorce isso e inverte o direcionamento do desejo. Eu quero usar o corpo de alguém para minha satisfação. Isso é contrário ao amor. Isso vai na contramão do que é o amor bíblico. O amor bíblico não é usar a pessoa para minha satisfação. O amor bíblico é que eu me dou e me entrego para servir pessoas. Então deixa eu te dar um bizu aqui. Deixa eu te dar aqui uma direção de como você vai dar passos e pode dar passos para crescer em santidade no seu namoro e na forma como você encara desejos sexuais. Aprenda a viver além de si mesmo. Aprenda a viver como alguém que não tem suas satisfações no centro de todas as coisas. E isso você consegue treinar e viver fora do contexto, inclusive sexual. É você entender o que significa andar em amor. Você, jovem, precisa aprender a servir pessoas. Você precisa estar engajado, obviamente, no serviço cristão, que leva em consideração o próximo como alguém mais importante que você. Isso vai treinar o seu coração, isso vai treinar o seu desejo a pensar no próximo e não em si mesmo. É a dinâmica perversa do egoísmo que está por trás de toda a distorção sexual. Sexo fora do casamento, masturbação, desejos desgovernados e até mesmo desejos homoafetivos, uma porção de outras distorções que o que está no centro é um entendimento não só errado, mas também distorcido do plano original de Deus. Nós vamos simplesmente olhar o que a palavra de Deus diz sobre sexo.
Então, aplicando isso, lhe leva a andar em amor, a imitar a Deus andando em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. Também a palavra de Deus começa a mostrar para nós e descortinar o engano do pecado. Olha aqui. Provérbios foi um livro escrito por Salomão, movido pelo Espírito Santo, deixou para nós a palavra inspirada, em que ele escreve palavras de orientação, conselhos para o seu filho aprender a praticar a lei do Senhor. A sabedoria descrita em Provérbios, essa habilidade de andar no mundo criado de acordo com o Criador do mundo. É essa habilidade de andar e interagir com as coisas ao nosso redor, entendendo relacionamentos de causa e efeito, e uma vida sábia que nada mais é do que a maneira prática de vivermos a lei dada por Deus. Então Salomão instrui o seu filho. Instrui o seu filho no caminho da sabedoria, que é o temor do Senhor. E quando chega nos capítulos 5, 6 e 7, ele passa bastante tempo instruindo o seu filho sobre os perigos e os enganos do pecado sexual. E o pecado sexual tem mais do que sexo envolvido. O pecado sexual envolve a percepção que você tem acerca de si mesmo. O pecado sexual envolve o quão ludibriado você é pelas palavras de alguém. E talvez na busca de reconhecimento você tenha cedido coisas que não pertencem ao próximo e sequer a você mesmo, pertence ao seu cônjuge. E aí entra a impureza, porque você tem uma mente enganada. E essa mente enganada leva você a tomar decisões com um desejo desgovernado. Percebe isso? Como que nós identificamos o problema no que se refere à santidade, confiamos demais nos nossos sentimentos, não entendemos que eles estão distorcidos, há um propósito para o sexo e nós vamos canalizar esses desejos em direção ao casamento, aprendendo a servir pessoas, aprendendo a entender o que é o amor na prática. E eu listei aqui para você Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Tessalonicenses 4, 3, Provérbios capítulos 5, 6 e 7, que você precisa tomar nota, você precisa estudar para o seu benefício espiritual e pessoal. Bom, uma terceira área que nós podemos aplicar as verdades da palavra de Deus refere-se à nossa comunicação. Se você está namorando, você já entendeu que comunicação é uma das grandes áreas de atenção. Você precisa entender o que é a vontade de Deus para a sua comunicação, a fim de que você esteja nesse escudo da palavra de Deus, que sim, ainda que vivemos num mundo caído, a nossa comunicação está falha, dando passos em direção a uma posição redimida, você está aprendendo e lidando com conflitos. Você precisa entender o que a Bíblia diz sobre comunicação. Você precisa entender de que a boca fala do que está cheio o coração. De que as suas palavras estão expressando uma visão de mundo. Suas palavras estão expressando desejos do seu coração. E então você precisa aprender a dominá-los. Você vai precisar aprender a refreá-los e se revestir de um novo homem, ao ponto de que a sua comunicação redimida venha construir pontes, não barreiras. Venha edificar caminhos e não abismos. Vem ajudar você no namoro a construir uma das habilidades principais para casamentos duradouros e felizes: comunicação. Se você não aprender a se comunicar, você vai patinar. E a palavra de Deus nos instrui como fazemos isso. Eu já joguei algumas pistas para você de princípios que fundamentam toda uma comunicação bíblica. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43 a 45, em particular o versículo 45. Okay? Jesus explicita para nós de que a nossa comunicação é reflexo da condição do nosso coração. Então guarde o seu coração, prestando atenção que você fala. Vimos isso ontem, certo? Então guarde o seu coração. Guarde o seu coração, preste atenção no que você fala, e o que você fala agora é dirigido por algumas regras de comunicação. O apóstolo Paulo molda para nós em Efésios capítulo 4 algumas regras de comunicação. Se você abrir comigo em Efésios capítulo 4, versículo 25, ele começa a listar para nós justamente verdades que se aplicam à realidade de relacionamento, e uma vez que elas são aplicadas na realidade de relacionamentos, edificam, constroem esses firmes guarda-reios que nos poupam de muita dor de cabeça.
Efésios 4:25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é o problema? Mentira. Qual é a solução da palavra de Deus? Somos membros uns dos outros. Pense diferente. E o que eu tenho que fazer agora? Falar a verdade. Então a primeira regra que eu quero compartilhar aqui com você, que se aplica ao seu relacionamento, é: seja honesto. Seja brutalmente honesto com o que se passa no seu coração. Não entenda isso como falar o que pensa, mas pensar para falar. Ser honesto sobre suas preferências, sobre os conflitos, sobre aquilo que tem incomodado você. Construa um relacionamento baseado em verdade. Um versículo depois nós vemos o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aprenda o seguinte, principalmente você que está iniciando um relacionamento. Trate os problemas, mantenha-se atualizado. Eu tenho sim uma caminhada de ministério com jovens, mas já há algum tempo tenho trabalhado também com casais. Dói, parte o coração quando vemos casais numa hostilidade mútua, porque simplesmente violam o que a palavra de Deus nos chama a fazer, manter-se atualizado. São problemas não tratados que perduram por anos, apenas escalonando e tornando uma convivência não só difícil, mas beirando o insuportável. Por quê? Porque eles não estão atualizados. Então trate o problema de hoje, hoje. Não deixe para amanhã. Trate o problema hoje. Mantenha-se atualizado. Nesse problema de comunicação que reflete o nosso coração, nós vemos adiante no versículo 31 que Paulo diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Ou seja, haja, não reaja. Haja, não reaja. Tem muito problema de comunicação que vem porque as pessoas não estão agindo. Não estão agindo de acordo com a nossa fé, elas estão reagindo. E como nós reagimos? Nós reagimos com ira e todos os seus derivados. Ira, amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, assim como toda malícia. Não é? O versículo 32 nos ajuda a compor a quarta regra. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ataque o problema, não as pessoas. Os versículos 31 e 32 nos ajudam justamente isso, a entender, olha, eu vou ser honesto, eu vou me manter atualizado e eu vou agir, não reagir. Eu vou atacar o problema, não a pessoa. Talvez você já tenha experimentado problemas no seu namoro porque você escuta coisas do tipo assim, você sempre faz isso. Mas você, hein? E às vezes até adjetivos de baixo calão ou agressivos têm sido ditos. Porque nós estamos atacando a pessoa e não o problema. Então eu pergunto para você, qual é o problema? O que tem, de fato, atrapalhado a construção do seu relacionamento? Talvez você não tenha sido honesto ainda o suficiente para falar. Talvez são vários que se acumularam, você não se manteve atualizado. E agora você está reagindo ao invés de agir. E agora você está atacando o seu namorado, ou sua namorada, o seu noivo, a sua noiva. Ou seu marido, sua esposa, dependendo do contexto onde você se encontra. E você não está atacando o problema. Então você percebe como a palavra de Deus, que ilumina os nossos olhos, nos dá sabedoria, começa a nos ajudar a enxergar o mundo como ele é, na perspectiva do Criador de todas as coisas. Identificamos os problemas para tomar decisão, vimos as respostas de Deus para isso. Identificamos o problema da nossa sexualidade, desejos desgovernados. Eu quero o que eu quero, porque eu quero eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero. E aí nós começamos a ver também como a palavra de Deus nos orienta na construção de uma boa comunicação. E vamos aplicar a palavra de Deus. E estamos crescendo então na compreensão desse mapa que nos norteia e nos ajuda a entender o processo de edificação. Escute isso daqui, ó. Edificação de relacionamentos. Por que eu estou frisando isso? Porque uma objeção comum que começa a surgir é justamente o seguinte, olha, mas o que você está descrevendo é difícil demais. Bom, talvez você tenha ficado um pouquinho mais otimista, né? Porque ontem estava dizendo que era impossível. Agora não, é difícil demais. Bom, ainda assim nós precisamos colocar numa perspectiva correta. Não se trata de ser difícil ou não. Não se trata de ser impossível ou não. O ponto é, nós temos um Redentor
Nós temos um Redentor que abriu o caminho para a possibilidade de construirmos relacionamentos e um Redentor que nos capacita na aplicação da verdade que nós vimos ontem que não são penosas. Então nós precisamos colocar uma perspectiva diferente nas dificuldades que surgem. Vai requerer esforço, vai requerer a edificação, um trabalho, o labor da edificação de um relacionamento. Mas isso com as ferramentas que não são penosas, mas isso na compreensão de como Deus usa relacionamentos para a glória de Deus. E aí nós começamos a dar passos concretos na edificação de relacionamentos para a glória de Deus. Bom, não é muito complexo tudo isso? Será que você não está colocando muita dificuldade em algo que deveria ser simples? É tudo muito simples. Não, relacionamento, você olhou, gostou, não é? Ela respondeu, não respondeu, veio atrás de você, não veio atrás de você. Será que a gente não está tornando tudo isso muito difícil? Bom, difícil não é ruim. A gente tem que ter uma perspectiva diferente sobre dificuldade. E parte é porque o nosso coração flerta com preguiça. Parte é porque nós queremos que as nossas necessidades sejam supridas sem trabalho. Em parte é que nós queremos que os nossos sonhos se concretizem sem labor, sem entender o que está por trás da edificação de uma família, de um casamento. Difícil é só difícil, não é ruim. O que eu quero convidar para você não é uma jornada fácil, tranquila. O que eu quero chamar você para uma jornada de aprendizado na edificação de relacionamentos, com as verdades da Palavra de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, para juntos dizermos pela fé, os mandamentos do Senhor não são penosos. Então nós vamos dar passos para crescer e sermos edificados, passo a passo. Bom, bacana, só que isso chegou tarde demais para mim. Eu já caí. O que você falou sobre sensualidade, sexualidade, amém. O que você falou sobre vontade de Deus, tomada de decisão, eu acredito. O que você falou sobre comunicação, glória a Deus. Quisera ter ouvido isso antes de tomar certas decisões. Talvez esse seja você. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nunca é tarde. E Deus não se cansa dos nossos recomeços. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, o que o pecado nos informa é a realidade que trouxe Jesus Cristo para cá. Nós somos pecadores, precisamos de um Redentor. Então, a sua queda no passado apenas aponta para uma realidade, que é a seguinte. Por isso Cristo veio, meu irmão. Por isso que Cristo veio, minha irmã. E aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. E estar em Cristo Jesus significa que eu vou confessar diante dele o meu pecado. Significa de que eu vou fazer as medidas que precisam ser tomadas no meu contexto. Se é pedir perdão para alguém, que assim seja. Se é restituir, que assim seja. Vou lidar com a minha parte e descansar no perdão de Deus, que não nos trata segundo as nossas transgressões, que não nos trata segundo os nossos pecados, e ter certeza de que eu vou olhar adiante com esperança, na edificação de um relacionamento que conta uma mensagem. E qual a mensagem que ele conta? Ele conta a história de uma igreja perdida no seu pecado, corrupta na sua adoração, encontrada pela graça, purificada pela palavra, que anda em obediência não porque aprendeu algo novo, mas porque se relaciona com a verdade, com alguém, com Jesus Cristo. Essa é a história que, independente de onde você esteja na sua caminhada com Cristo, você vai contar pela fé e respondendo com fé. Enfim, e onde isso nos coloca agora? Nós temos um mapa de entendimento do porquê buscar um namoro, noivado, relacionamentos de acordo com a verdade de Deus. Vimos 3 princípios importantíssimos. O princípio da nossa ignorância assumida, da autoridade reconhecida, Jesus Cristo quem diz como as coisas devem ser, e de uma confiança obediente. Eu vou confiar no que diz a palavra de Deus e respondendo com obediência. No segundo dia, nós vimos o que é um namoro e noivado para a glória de Deus. Colocamos as verdades de que sim, o mundo é confuso.
confuso em tantas linguagens, em hostilidade. Vimos que a palavra de Deus é suficiente para tudo aquilo que precisamos para a vida e a piedade. E vimos também que o seu relacionamento conta uma mensagem. Qual é a mensagem que o seu relacionamento está contando? Numa rápida definição e simples definição de namoro, como esse período de uma tomada de decisão entre duas pessoas que estão olhando para o casamento, nós estamos então aplicando a palavra de Deus não simplesmente a um termo, mas a uma postura adequada. Uma postura adequada que aplica as verdades da palavra de Deus, seja, por exemplo, na tomada de decisão, na sua caminhada de santidade sexual ou na sua comunicação. A palavra de Deus identifica o problema, a palavra de Deus expõe a verdade e ela aplica nos nossos corações. Mas tem muito mais para ser dito. E é aqui que eu quero convidar você para embarcar comigo num projeto. Há quase 10 anos atrás, professor e doutor, um amigo pessoal, Davi Manck e eu, escrevemos o livro O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. Foi muito interessante e nós ficamos surpresos com a aceitação que o livro teve naquilo que nós entendemos ser uma demanda reprimida. Havia, sim, uma sede por princípios da palavra de Deus que norteavam o entendimento sobre namoro. A aceitação foi muito positiva. Foram vários exemplares vendidos, foram muitas pessoas que contaram histórias de como o livro os ajudou a simplesmente caminhar na construção de relacionamentos significativos. É óbvio que de quase 10 anos para cá, não foram convicções profundas que mudaram, mas certamente aplicações mais abrangentes. Pensando sobre tantas coisas, o volume 2 também foi lançado com perguntas e respostas. 2 anos depois. E ainda quase 8 anos depois, tantas formas novas de dizer a mesma coisa, tantos assuntos novos que não foram explorados, eu coloquei junto num curso. Não num livro agora, mas num formato diferente. Um curso digital. Um curso digital que eu quero oferecer para você hoje em condições especiais. Durante 1 ano, você vai ter acesso ao que o curso digital do Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, com percepções novas, com maneiras e abordagens diferentes, pode trazer para você. Eu espero que seja um investimento significativo na construção de uma visão de relacionamento. Eu espero que isso venha complementar aquilo que o livro começou há quase 10 anos atrás. Eu espero que você seja encorajado a entender, dentro desse mapa, mais detalhes que vão treinar você a aplicar a palavra de Deus. No entendimento do que é namoro e noivado, que Deus sempre quis, de relacionamento que conta uma história, entendendo e carregando por todo o curso, pessoal, aquilo que nós lançamos no primeiro dia. Nós somos ignorantes, somos carentes de redenção. Mas nós temos a certeza de um Deus que transforma, enviou seu Filho, Jesus Cristo, que nos transforma. Ajudar você a entender de que uma confiança obediente é a aplicação da palavra de Deus que nos guia e norteia para a edificação de relacionamentos. Vai estar disponível para você por 1 ano. Eu não quero que você fique justamente escravo de um expert de relacionamento. Nada a ver, não é isso. Eu espero que você não tenha entendido isso. Mas eu quero que você tenha exposição a princípios que transformam, que você seja treinado no seu coração a aplicar isso na área de relacionamento e, francamente, para toda a área da sua vida. Eu espero que esse seja um projeto que venha edificar você, ajudar você. 12 vezes de R$ 14,32 ou R$ 147 à vista. Além das aulas do curso, eu quero oferecer para você que vai se inscrever nessa primeira turma 2 bônus especiais. Repito, exclusivo para o pessoal da primeira turma. O primeiro bônus é um planner de preparo pessoal para o casamento. Não é um programa de aconselhamento pré-conjugal. Esse planner pode ser útil inclusive para você que não está namorando e quer se aprofundar na construção de uma mentalidade, de um coração pronto para o casamento. Esse planner eu quero disponibilizar para você indicações de recursos, algumas perguntas e orientações para cada um dos principais temas na edificação de um preparo para o casamento. O segundo bônus é um programa de acompanhamento de aprendizado. O que é esse programa? Estou entusiasmado com essa ideia. Nós vamos nos reunir 3 sábados ao vivo
nos dias 2 de julho, é um sábado, 6 de agosto e 10 de setembro. Nesses encontros online e ao vivo, nós vamos responder perguntas referentes aos 3 módulos do curso. Então, no primeiro encontro, no dia 2 de julho, eu espero que você já tenha assistido o módulo 1, nós vamos responder perguntas referentes ao módulo 1. No segundo encontro, nós vamos responder perguntas do módulo 2. No terceiro encontro, nós vamos responder perguntas do módulo 3 e qualquer outra pergunta que por alguma razão não tenha sido respondida. As perguntas elas vão ser captadas tanto ao vivo, no encontro que nós vamos ter via Zoom ou alguma outra plataforma, como também com antecedência. Caso você queira manter o anonimato, não se identificar na sua pergunta, nós vamos captar com antecedência e responder no nosso programa de acompanhamento de aprendizado. São 3 encontros. Agora, deixa eu revisar para você. Os 2 bônus, o Planner e o bônus do programa de acompanhamento de aprendizado, com esses 3 encontros ao vivo, eles são exclusivos para essa primeira turma. Só para você que se inscrever agora. Hoje abre o carrinho. Nós vamos fechar isso em 7 dias, tá bom? Então, durante 7 dias vai estar aberto para que você adquira justamente esse curso digital, quase uma versão 2.0 num outro formato do livro. Algumas coisas que nós vamos explorar de uma forma diferente, algumas coisas nós vamos repetir numa abordagem nova, algumas coisas que nós vamos somar que não estão no livro. Então, se você já tem os 2 livros, já leu, então suficiente. Então, se você está tranquilo com isso, obviamente, né? Meu papel aqui não é dizer que você está errado, o meu papel aqui é dizer para você que tem coisas novas sim, que nós estamos colocando nesse curso digital, tá bom? Mas eu não tenho tempo de ler. Essa é a razão que eu não estou lançando o volume 2 do livro. Okay? A ideia é que você tenha um acesso fácil, tranquilo, via curso digital. Aliás, pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita coisa ruim na internet, você já entendeu isso. Mas eu tenho ficado encorajado com as possibilidades de tanta coisa boa que está à nossa disposição na internet. A gente só precisa ser melhor seletivo nas decisões que tomamos, onde nós investimos nosso tempo e até mesmo as nossas finanças, a fim de promover que essas mensagens corretas, que esse conteúdo edificante seja propagado de forma eficiente. Então vai estar aberto, abre hoje, até o dia 16 de junho, na próxima quinta-feira, às 23h59, fecha o carrinho. Agora, o que acontece quando a gente propõe coisas assim? E tem inúmeras razões por trás, pessoal. Razões logísticas, razões do nosso planejamento, até como a gente está se estruturando para oferecer para você o conteúdo desse curso, não é? 23h59, fecha o carrinho, dia 17 de junho, 0 horas e 1 minuto começam os pedidos. Eu esqueci. Na verdade é para o meu primo e etc. Deixa eu falar para você, nós não vamos conseguir abrir de novo o carrinho. Tem realmente razões técnicas por trás que nos impedem de tomar decisões assim, de maneira não planejada, não estratégica, justamente para garantir o conteúdo para você. Então, abre hoje. Nós vamos ver outros temas, deixa eu listar aqui para você algumas coisas que nós vamos ver com mais detalhe, tá bom? E aí nós vamos abordar coisas referentes à tomada de decisão, aquilo que nós vimos hoje um pouquinho, eu quero explorar com você com mais detalhes, nós vamos olhar para mais princípios da palavra de Deus, como esse fundamento lançado hoje é edificado. Eu quero ajudar você a entender justamente o propósito do casamento, do namoro, aquilo que eu estou chamando de a epistemologia do namoro. Como é que eu sei o que eu sei? E, de novo, a gente não vai ficar preso a termos não, pessoal. Namoro, corte, eu quero ajudar você a tomar uma decisão biblicamente informado, de forma santa e puro e com coragem e ousadia, para enfrentar as confusões que tem aí fora. Nós vamos olhar para isso, tá bom? Os efeitos do pecado, quando o seu namorado peca e quando sua namorada peca. Não só quando ele peca, talvez demonstrou irritação ou falhou numa promessa que ele fez, que ela fez, mas de uma maneira mais significativa, dando evidências de um traço de caráter complicado. Talvez você está assistindo isso aqui com o seu namorado e com a sua namorada, já com aquele constrangimento, sem que sequer fazer contato visual. Pessoal, nós precisamos falar sobre isso. Porque se você não tratar isso de uma forma adequada, você está edificando um casamento desastroso.
Então eu quero convidar você nessa jornada a gente examinar os efeitos da dura realidade do pecado e como isso tem te atrapalhado, tá bom? Onde de fato nós estamos buscando esperança. Nós vamos olhar para isso. E aí, obviamente, eu quero encorajar você a cultivar, guardar o seu coração. Como que você vai desenvolver um amor de uma forma intencional? Para com esse negócio de amor é simplesmente o crush que você tem. Deus criou o crush e como tudo criado foi distorcido pelo pecado. Se o seu relacionamento é conduzido pelo crush que você teve, você está edificando em base errada, tá bom? E aí nós vamos olhar também um aspecto que a gente não conseguiu explorar aqui por questão de tempo, não é? Há algumas oportunidades de aprendizado que surgem no namoro que eu quero ajudar você, equipar você. Uma comunicação eficiente, você falar sobre as diferenças, perdão e reconciliação, você precisa entender o que é perdão, aprendendo o seu papel, vivendo as diferenças que Deus criou dentro do casamento. Isso é outra voz confusa no mundo aí fora, até de forma hostil, mas pessoal, as diferenças precisam ser celebradas, elas precisam ser enfatizadas para que o casamento conte a história certa, de papéis que se complementam e contam uma distinção clara que tem entre Cristo e a igreja. Cristo é diferente da igreja, não é? Agora, o que é isso num relacionamento de namoro que aponta para um casamento? E aí, enfim, alguns conselhos para você que ainda não namora, você que namora, você que já está noivo. Então é isso que nós vamos ver nesse projeto, nesse curso, essa oferta que abre hoje, acaba no dia 16 de junho, às 23h59. Pensa, analisa, dá uma olhada no onde você está em termos de relacionamento, onde você está em termos de finanças. Eu espero que, se for útil para você, você embarque nessa comigo e aí junto nós vamos caminhar nessas aulas. Durante esse tempo você vai vendo aí junto na plataforma as instruções, o pessoal do suporte vai ajudar você a entender a liberação das aulas, como é que você assiste, e eu espero que seja uma jornada significativa para que você edifique um relacionamento para a glória de Deus e construa um casamento duradouro, construa um casamento sólido, verdadeiro e feliz nos termos de Deus. Beleza? Pessoal, tá aberto o carrinho. Deus abençoe você. Espero você nas aulas. Embarque nessa jornada. Tamo junto. E se você ainda tem dúvidas, eu quero finalizar lendo aqui. Se você me acompanha no Instagram nesses últimos dias, eu perguntei pro pessoal, olha, quem que lê o livro e está disposto a escrever algumas palavras sobre o que você aprendeu deles. Algumas pessoas mandaram e foi interessante o alcance que isso teve, né? Sobre o livro em particular, tá bom? Lembrando que a gente vai um pouco além e vai repaginar algumas coisas. Olha o que o missionário Jonatas Santos, lá do Pará, disse, né? Olha, eu ganhei o livro num sorteio no Encontrão de Adolescência 2015. Ganhei, pus na gaveta, não namorava, quase doei. Em 2016, tive minha primeira e única namorada, comprei o mesmo livro para ela e juntos lemos e meditamos nas verdades preciosas. Nos ajudaram muito a vencer medos, corrigir nossas falhas. Aprendemos muito. Fomos os primeiros namorados um do outro, noivamos e nos casamos como Deus sempre quis. Hoje, eu uso o mesmo livro para trabalhar e aconselhar jovens em nossa igreja. Muito legal, Deus abençoe sua vida, Jonatas. A Ana Luísa, de São Paulo, disse o seguinte, olha, o conteúdo do livro, para mim, foi muito esclarecedor em relação a como glorificar a Deus no namoro e noivado, e muito além do cuidado com intimidade física. Tá aí outro problema, né? A gente resume um namoro santo a um namoro que não tem intercurso sexual, muito mais que isso. Mas no cuidado com detalhes, as conversas, os relacionamentos à volta. O livro, o conteúdo do livro também me ajudou a entender que mesmo estando com alguém que eu gosto, a qualidade mais importante que essa pessoa deve ter é a liberdade de ser usada por Deus para me fazer mais parecida com Cristo e eu ser usada para fazê-lo mais parecido com Cristo. E juntos com o mesmo objetivo, espalhar a glória de Deus. Hoje sou casada com o homem com quem li esse livro, trabalhamos com os adolescentes na igreja local e o nosso primeiro conselho para adolescentes e jovens que querem namorar é: leiam primeiro o namoro e noivado que Deus sempre quis. Deus abençoe sua vida, Ana Luísa. E o José Melisso, de Moçambique, disse o seguinte: o livro me impactou desde a capa, onde o eu é excluído, ou seja, minhas ideias sobre o que é namoro, noivado, casamento precisam ser excluídas. Para de ouvir as vozes do mundo, certo? Para então atentar para as ideias de Deus sobre esse assunto. Fui então levado a pensar qual era a vontade de Deus e não na minha própria, e assim por diante, e ele fala de inúmeros princípios que impactaram sua vida. Pessoal, assim como Jonatas, Ana Luísa, José Melício tiveram suas vidas tocadas pela graça de Deus, porque Deus usa a sua palavra.
O que nós estamos propondo aqui é simplesmente uma jornada para examinar juntos o que a Bíblia diz e impactar a sua vida para um relacionamento significativo, longe das vozes do mundo, ouvindo a voz de Deus. Está aberto hoje? Espero que seja útil para você. Nos vemos nas aulas, se Deus quiser. Até mais. Valeu, galera. Vamos interagindo via Instagram e até mais.